Muito bem. Então, eu parei aqui falando o que era o Vernam Cipher, né? E agora a gente vai contar a historinha da máquina Enigma, que foi aonde, acho que é o último ponto aqui que a gente vai tocar. Eu vou, bom, deixa eu trocar a tela aqui, né? Beleza. Mais ou menos aqui. Certo. Então a gente vai falar da Enigma, que falam de história da criptografia, acho que é um ponto bem importante. O que foi a máquina Enigma, né? Na Segunda Guerra Mundial, os alemães eles usavam uma criptografia, um encryption, chamada Enigma, que era basicamente uma máquina que eles utilizavam para criptografar as mensagens antes de transmiti-las, né? Ou para transmiti-las, também para recebê-las. A maioria das comunicações era enviada via rádio naquela época, né? Então, isso significava que os países aliados, sabe, a Inglaterra, a França, Estados Unidos, poderiam escutar as conversas, né? Via rádio, interceptar uma mensagem via rádio e escutar a conversa. Aí, por isso, surgiu a necessidade de criptografia, né? Então, esse esquema criptográfico dos alemães era muito mais sofisticado e forte do que os anteriores, né? Do que os conhecidos na época, e por isso ficou tão famoso. Então, eu vou escrever aqui uma coisa. Primeiramente, isso aqui era o equipamento, era uma encryption. Deixa eu diminuir aqui o texto. Uma encryption alemã utilizada na Segunda Guerra, né? Então, era basicamente um equipamento, né? Vou colocar aqui que as comunicações ocorriam via rádio, em sua maioria, e poderiam ser ouvidas pela aliança, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, né? Portanto, precisavam de criptografia, ser criptografadas. É sempre o mesmo princípio, né? Porém, então, foi um método muito mais sofisticado do que os anteriores. O que ocorre? Ocorre que essa máquina ela não foi quebrada durante muito tempo. Deixa eu pegar aqui uma imagem, deixa eu ver se eu consigo colar. Beleza. Essa é a máquina, tá? Era assim que ela se parecia. E aí, então, enfim, ela ficou
quebrada, né? Inquebrável ali por muitos anos. Quem quebrou, né, foram os criptógrafos da Bletchley Park, né, que era britânico, né, e incluía entre eles o famoso Alan Turing, né? Eles descobriram uma falha fatal ali no sistema Enigma e eventualmente venceram ali os alemães, né? Nesse quesito aqui, pelo menos. Essa máquina que você está vendo na imagem aí, ela é como era uma máquina padrão, né? Da Enigma. E ela consistia ali de um teclado, um conjunto de luzes para cada letra do alfabeto, três rotores e uma placa, né? Uma plugboard, né? Uma placa para plugar ali os cabos, né? No fundo da caixa. Para criptografar a mensagem, você digitava uma letra e anotava a letra correspondente que acendia ali, né, no alfabeto, ali naquela parte de cima dela. Aí, para cada letra que era pressionada, né, os rotores ali embaixo se moveriam e a mensagem seria tratada como uma só, né? Então você teria que mandar uma mensagem do começo ao fim, né? Você não conseguiria ali quebrar ela, né? Para enviar para o seu receptor. Aí esse sistema fazia o seguinte, ele tentava enganar uma possível análise de frequência, embaralhando as letras com a plugboard que trocava os pares de letra adicionando ali, então, trocava os pares de letra quando o rotor passava por ali, certo? O que adicionando então uma complexidade significativa, certo? É, Consequentemente, também, a mensagem era criptografada a partir dos rotores, certo? Acho que isso que é importante. Eles se moviam ali para cada caractere da mensagem que você pressionava ali, que o indivíduo pressionava, né, a tecla. Esse mecanismo permitia também é, permitia ao indivíduo ali pressionar várias vezes a mesma letra, né? E a Enigma iria produzir ali coleção, uma coleção de caracteres diferentes, né? Letras diferentes. Eu poderia digitar tudo isso, mas eu vou simplesmente colocar uma outra imagem aqui, que é essa daqui, tá? Então, essa era a placa, a plugboard. Quando você digitava, por exemplo, a letra A, o rotor ia fazer o caminho dele aqui sendo embaralhado, né, pela plugboard, até trazer um output aqui, né? A letra G, por exemplo, né? Aí depois você pressionava a letra A, ele fazia de novo uma rotação diferente e trazia como retorno a letra C, né? Então, era assim que essa máquina aqui operava, certo? Vou colocar aqui assim.
Aí, para decodificar a mensagem, né, você teria que saber qual rotor e qual configuração da placa, né, da plugboard, foi utilizada para criptografar a mensagem, né? Então, os alemães eles conseguiram atingir um objetivo, né, de fazer isso utilizando planilhas, né, planilhas com mensais ali, né, que eles criavam todo mês com diferentes códigos, né, para cada dia ali daquele mês, certo? Então era muito dinâmico, né? E é assim que eles atingiram esse objetivo. O problema que isso causava para os aliados era muito significativo. Eles até conseguiram sequestrar algumas máquinas, certo? Diria até várias máquinas, não apenas algumas. Mas conseguir essa planilha era muito difícil, né? E então, deixa eu anotar aqui algumas coisas importantes. Então, para decodificar essa máquina, seria necessário conhecer qual rotor e qual configuração da plugboard foram utilizados. Quais, eu diria, né? Quais rotores, né? Quais rotores e qual configuração da plugboard foram utilizados para criptografar a mensagem. Para gerenciar essa configuração, né? Vamos dizer assim, e determinar os rotores, os alemães utilizavam planilhas mensais de códigos diários para serem utilizados em cada máquina, né? Ou por cada, não era em cada máquina, mas era por cada operador, certo? Então, trocava todo dia isso, cara, né? E a planilha trocava todo mês. Então, imagina, né? Esse procedimento criou uma complexidade muito grande, né? Eles ah, não conseguiam obter essas planilhas tão facilmente. Então, mesmo que eles obtivessem alguma, a informação seria válida somente por um mês, né? Ou para o resto daquele mês que eles tinham encontrado a planilha. E os aliados, então, focavam em tentar quebrar a própria cifra, né? O próprio cipher, enigma, para, sei lá, eventualmente entender a comunicação entre os alemães sem conhecimento das planilhas mesmo, né? Então, essa era a forma que eles estavam encontrando para mitigar o problema. Bom, então vamos falar um pouquinho da matemática da coisa antes de avançar. Vamos ver o quão. Deixa eu trocar aqui para a canetinha. O quão matematicamente segura era a Enigma. Aqui.
quão o quão seguro era matematicamente. Bom, era bastante seguro, a primeira coisa a gente pode dizer, né? Por quê? Porque primeiramente, havia três rotores em utilização, né, dentro da caixa, mas a caixa tinha cinco rotores, tá? Então, três de cinco rotores estavam sempre em utilização. Portanto, é, isso aí já traz aí um monte de resultados possíveis, né? Que é o quê? Esse cálculo aqui, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Tá aqui, essa é a possibilidade de posições dos rotores, posições possíveis dentro dos cinco rotores ali. Depois, cada rotor tinha uma posição inicial, né? E 26 posições possíveis, um para cada letra do alfabeto. Então, cada rotor tinha uma posição inicial, vou colocar aqui 26 posições. Opa, pera, deixa eu fazer diferente. Uma posição inicial, 26 posições possíveis. Então, estamos falando do alfabeto, tá? Isso dá uma. Calculando aqui, vamos lá, portanto, isso nos dá essa conta aqui, 26 ao cubo, né? São três rotores, cada um com 26 posições possíveis. A gente está falando de 17.576. Ficando muito bagunçado, deixa eu ver. Legal. Uma outra informação aqui é que a placa Plugboard ela mapeava pares de letras, né? Para cada ela mapeava ali para cada entre si pares de letras, né? Para antes do rotor poder fazer a criptografia, né? Fazer esse movimento aí que ele fazia, né? E isso aí criava uma complexidade muito grande, porque supondo que essa plugboard conectasse ali 10 pares de letra,
certo? Isso daria o seguinte número. Então, aqui, peraí. A plugboard. Esqueci de colocar. A plugboard mapeava pares de letra antes do rotor criptografar uma letra. Então, beleza. Vamos supor que ela mapeou 10 pares ali, né? Então, se 10 pares, esse é um exemplo, tá? Se ela mapeasse 10 pares, a gente teria a seguinte situação: 26 fatorial do alfabeto, né? 6 vezes 10 fatorial vezes a quantidade de par aqui, 10, 2 elevado a 10, certo? Eu não sei nem... É um número aqui bem expressivo que eu vou colocar só para fins de informação, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente não vai calcular nada aqui. Então a gente tem esse número gigantesco aqui, essas três informações, para a gente calcular a verdadeira eficiência, que é todo o espaço de procura, né, o search space. Então, Enigma search space seria a multiplicação disso aqui tudo. 60 vezes esse cara aqui, vezes ou seja, quite impressive. Essa aqui era a complexidade dessa máquina, né? Deixa eu copiar e trazer isso aqui de volta para o nosso quadro, porque eu não acho que a gente precisa se preocupar tanto com com esses números. Basta dizer que era realmente o método mais sofisticado da época, né? Com certeza era. Então, esse cara tá aqui. E vou colar outro aqui também já.
aqui embaixo, né? É isso. Tá, beleza. Então, dado que era assim muito seguro e impressionante matematicamente, como a gente pôde ver aqui, o que mais a gente pode dizer sobre essa máquina? Bom, a gente pode dizer que, apesar de tudo isso, os aliados que não estavam conseguindo encontrar nenhuma falha no código da Enigma por anos e anos ali, é, apesar de ter sequestrado várias máquinas, né, ocasionalmente também obtendo alguma planilha dessa de código para entender a configuração da máquina naquele mês ali, eles ainda não conseguiam quebrar a cifra, né? Então, a gente pode dizer que foi um processo bem longo. Ele foi iniciado, né? Então, vamos falar sobre isso aqui. O processo de quebra da criptografia da Enigma começou pelos poloneses. Começou com os poloneses. Antes da guerra. Uma polonesa, uma matemática e criptoanalista chamada Marian Rejewski, no começo de 30 ali, identificou, então, pera lá, antes mesmo da guerra, antes mesmo da, da guerra. Vou colocar aqui agora as datas, tá? Começo de 1930, Marian Rejewski, matemática e criptoanalista, ela identificou algumas falhas nos procedimentos de encipherment, né, de criptografia, né? Ela identificou algumas falhas nos procedimentos de criptografia alemães. Quem eram alemães? Os procedimentos. Tá, então nos procedimentos de criptografia alemães. E aí ela quebrou é, algumas chaves de mensagem da plugboard, né? Então ela quebrou algumas chaves de mensagem
de da Flipboard, da Enigma. E os poloneses então sabiam como a Enigma era cabeada, vamos dizer assim. Né? É lógico que eles ainda não conseguiam descriptografar mensagens, mas eles sabiam. Eu esqueci de falar uma informação importante. Da lista do é, Bureau de Cifras polonês, ou da Polônia. Tá? É isso. Então, nesse momento, os poloneses sabiam como a Enigma era cabeada, certo? Aquela configuração que eu falei que ocorria todo mês, ela sabia como que ela era cabeada ali, como ela estava configurada, porém não sabiam ainda como quebrar a mensagem em si. Então, seus esforços continuaram ali, certo? Seguiram firme e, eventualmente, se tornaram, como é que fala? Conseguiram sucesso, obtiveram sucesso quando esse grupo britânico, né, da Bletchley Park, junto com Alan Turing, né, que na época era conhecido como o cara da Turing Machines, né, da empresa. E esse grupo, eles tiveram um papel ali importante, um papel chave para quebrar o código, porque parte, né, desse esforço, como parte desse esforço, né, os britânicos construíram, para atingir esse objetivo, eles construíram o primeiro ou os primeiros dispositivos computacionais mecânicos de larga escala, certo? Então, acabou que eles conseguiram, com a produção, com a produtividade incrível deles, à época, criar ali computadores em larga escala, né? Computadores grandes ali, mecânicos, né? A gente está falando aqui. E, e aí a capacidade de cálculo deles aumentou muito, certo? Esses números que são assustadores passaram a não ser mais tão assustadores assim. E aí, somado a algumas escolhas ruins dos alemães, acabou que permitiu a eles quebrar a Enigma como um todo, né? E então, antes de falar isso aqui, eu vou falar aqui uma informação importante é ingleses da Bletchley Park, Alan Turing,
construíram os primeiros dispositivos computacionais mecânicos de larga escala, em larga escala. Certo? Então, de certa forma, por isso que a gente fala de Alan Turing quando fala de computação, como um dos pais da computação moderna, né? E porque, de fato, eles tiveram que desenhar esses dispositivos aí que eram capazes de calcular rápido, né? Esses valores tão grandes. Tudo bem, mas e daí? Né? Quais foram as fraquezas ou as falhas dos alemães que permitiram a eles quebrar a criptografia da Enigma? A primeira delas é a fraqueza da máquina em si, as fraquezas da máquina em si, né? Então, eu vou colocar aqui porque é isso que a gente precisa se preocupar quando a gente está fazendo um curso aqui de criptografia. Então, fraquezas da máquina. A primeira delas é o seguinte, ou pelo menos duas, vou falar duas grandes aqui, que são, ela utilizava código, vou colocar de branco, melhor, códigos recíprocos, tá? O que é isso? O código recíproco, ele é assim, a, a mesma letra é utilizada para criptografar e descriptografar. Ou seja, se a se a criptografia de A é igual a B, então é, a criptografia de B é igual a A. É isso. Tá? Outra fraqueza era o self-coding, né? O self-coding, ou codificação própria, é, assim, é o fato de que. Ah, tá. Deixa eu colocar mais uma informação aqui. Qual o problema? Qual que é o problema disso? O problema do código recíproco. Se A criptografado é B e B criptografado é A gente tem, então, significa que há duas letras a menos para escolher quando for para escolher
Ao criptografar a letra subsequente. Deixa eu diminuir aqui agora, está começando a ficar. Subsequente. Subsequente. Certo? Então, você tá cada conjunto de duas letras, você tem duas letras a menos, né? Para utilizar na próxima letra. Ah, muito bem. Então, e aqui, esse self-coding significa, na verdade é no self-coding, tá? É a ausência do self-coding. A mesma letra a mesma letra nunca, nunca será criptografada para si própria. Ou seja, se, aliás, significa que isso aqui nunca será isso aqui. Tá? Então a gente nunca vai criptografar A e a cifra ser a própria letra A. Isso nunca ocorre. E daí, qual que é o problema disso? O problema é o seguinte. Novamente, há duas letras a menos para escolher. Ao criptografar a letra subsequente. Na verdade, uma letra, né? Que é ela própria. Né? Então significa que esse alfabeto foi reduzido aí a 25. E isso aí ajudou, hein? Isso aí ajudou a reduzir o search space ali possível. Então, foi aquilo que ajudaram a reduzir o search space. E aí a coisa começou a ficar um pouquinho mais gerenciável, certo? Porque diminuiu um pouco. Você começa a se animar. Outro fator foram as fraquezas humanas, né? Ela tinha uma fraqueza inerente do desenho, do planejamento, do projeto, que era, ah, que era o fato de depender de ações humanas ali, né? E aí, quando você depende de ações humanas, você fica exposto a uma série de fraquezas. Uma delas, vamos colocar aqui, fraquezas humanas que ajudaram a quebrar a criptografia. Um, chave de mensagem aleatória que não era verdadeiramente aleatória.
que isso quer dizer? Quando eles estavam criptografando mensagens, os operadores supostamente deveriam escolher as próprias chaves aleatórias da mensagem, né? Ou seja, a configuração inicial do rotor, não é? Então, eles precisariam usar a, a daily key, né, a chave diária que vinha na planilha mensal, para criptografar a chave da mensagem no começo, né, da mensagem transmitida. Essa regra, ela prevenia mensagens iguais de serem criptografadas do mesmo jeito no mesmo dia. Então, o operador receptor iria primeiramente descriptografar a chave da mensagem e aí então utilizar aquela chave para descriptografar o restante da mensagem, né? Of course que eles eram humanos. E porque eram humanos, eles repetidas vezes não se importavam em mudar a chave da mensagem de uma mensagem para outra. Ou então utilizariam apenas um conjunto pequeno ali de chaves de mensagem, né? Assim, faziam um rodízio entre as chaves de mensagem. E aí é claro que os criptógrafos da Bletchley Park usavam isso para criar uma tabela, né, de chaves de mensagem para cada operador e testar a descriptografia da mensagem com aquelas chaves que eles tinham ali nas tabelas antes de qualquer outra coisa, tá? Então, veja aí o problema de não utilizar chaves verdadeiramente aleatórias. Um segundo erro são os chamados creeps, né? Vou pegar aqui, creeps, ou seja, mensagens comuns ou mensagens contendo frases comuns, utilizadas repetidas vezes, né? Ah, de novo, os aliados ali descobriram que os alemães frequentemente criptografavam algumas certas frases que demonstravam a sua apreciação ao, ao Hitler, né? Comandante ali deles, no final de cada mensagem. E aí isso garantiu a eles pelo menos um Crib Ciphertext match, né? Então a gente fala que plain text, ciphertext, né? Esse é o par, mas eles utilizavam certas frases que eram tão comuns que passaram a ser chamadas de cribs, era um apelido, certo? E aí eles criaram o par crib ciphertext e algumas já eram muito conhecidas. Ou seja, já tinham ali pelo menos alguns pares ali, né? Conhecidos. Uma outra falha humana, que é o fato de ter um relatório meteorológico diário. Todo dia, às 6 da manhã, os alemães enviavam mensagens em um formato específico contendo o tempo, o clima daquele dia. E aí os criptógrafos da Berkeley pediram então para os meteorologistas aliados
que passassem para eles um relatório do tempo, né, do clima, para esses dias. E aí, é claro, é só você olhar o formato da mensagem, olhar o seu próprio relatório do clima e tentar fazer o match ali. E com isso conseguir obter mais alguns cribs ali, mais uns cribs, né, relacionados ao clima. O quarto é o seguinte: confiança total. Os alemães confiavam cegamente, absolutamente, na Enigma. É claro que tinha exceções, né? A marinha alemã não tinha essa confiança plena, mas assim, em geral, os alemães tinham uma confiança completa, absoluta na Enigma e achavam que ela nunca seria quebrada e por isso eles não tentaram melhorar a segurança dela. E aí, obviamente, à medida que os analistas criptográficos vão avançando, né, e aprimorando seus ataques e suas análises, esse erro acabou sendo vital ali, né, para quebrar a Enigma. Você sempre tem que atualizar o seu sistema e tentar melhorar ele por mais seguro que ele seja. E aí veio a, o, o momento final, onde ah, juntadas as falhas humanas e as falhas da máquina, depois de muitas tentativas e erros, né, veio a dedução ali de algumas posições da plugboard e a partir dessas posições eles conseguiram extrapolar, né, ou a exaustão encontrar as posições de outras e, sei lá, por exemplo, supondo que uma que dois plugs diferentes estejam apontando para a mesma letra, eles utilizavam esse tipo de técnica. Eles utilizavam de fato a brute force attack, né, para tentar encontrar a posição. E, enfim, dessa forma, eles foram avançando até chegar a um ponto em que eles precisavam criptografar as mensagens alemãs todos os dias, né? E aí começou para eles conseguirem de fato ajudar a trazer valor na vitória da guerra, né? E não apenas da tecnologia, né? Então eles decidiram que eles precisavam de um dispositivo também que automatizasse o processo para eles. Agora que eles já tinham um processo, né, de quebra desse dispositivo. E eles criaram um dispositivo chamado a bomba, né, The Bomb. E esse dispositivo foi projetado por Alan Turing. Ele, ele fazia o seguinte, ele emulava centenas de rotores da Enigma e também funcionava como um circuito elétrico, né, lógico de automação das deduções que eram necessárias para eliminar pelo menos as tentativas falhas, né, de quebra. E aí para você ver a eficiência dos britânicos, em 1941 eles construíram 12 desse dispositivo operacional e no final de 1944, ou seja, 3 anos depois, eles já tinham ali mais de 150 desses dispositivos quebrando
tudo que é tipo de mensagem alemã. Vamos escrever isso aqui. Então, mais um de azul aqui. Já depois de existir um processo de quebra da criptografia, foi necessário aos aliados construir um dispositivo para automatizar esse processo e quebrar mensagens diariamente. O dispositivo se chamava The Bomb e foi projetado por Alan Turing, certo? É, já em 1944, eles quebravam várias mensagens alemãs. Ora, se a gente bem se lembra, a guerra acaba em 45, né? Então, sem dúvida alguma, é, sem dúvida alguma, o esforço desses ingleses e dos poloneses também e dos aliados em si foi de valor incalculável, né, para a vitória na guerra. Né? Quem disse isso foi o próprio general Eisenhower, uma figura histórica aí da Segunda Guerra. É, ele diz que o esforço deles encurtou a guerra e salvou, poupou pelo menos milhões ali de vidas. Agora temos alguns fatos interessantes, são eles relacionados a uma mulher criptógrafa também da Bletchley Park. Eu vou colocar aqui porque é um fato interessante, né? Fatos interessantes, aliás. Uma mulher chamada Mavis Beatty, tá? Ela é criptógrafa também, criptógrafa da Bletchley Park. Ela recebeu uma mensagem. Ela conseguiu. Ela recebeu uma mensagem, né, muito longa, que ela tentou descriptografar e
e ela percebeu, notou uma propriedade curiosa nessa mensagem, que ela não tinha nenhuma letra L. E depois de rodar as probabilidades ali, os cálculos dela, a probabilidade da letra L não estar na mensagem era muito pequena, né, para acontecer por um acaso assim. Então, ela suspeitou que a mensagem original fosse composta apenas da letra L, um monte de L seguido. Ou seja, deve ser provavelmente um, um teste, né, da máquina e ele simplesmente mandou uma mensagem composta pela letra L pressionada repetidas vezes, né? E cada vez que ela foi pressionada gerou uma cifra diferente, mas nunca a letra L, né? Então ela concluiu que era a letra L. Essa observação aí ajudou ela a decodificar a próxima mensagem, que ajudou a informar os britânicos de um ataque planejado pela Itália e assegurou a eles uma vitória grande na guerra, que ficou conhecida como a Batalha do Cabo Matapan. Né? Então, isso ajudou a descriptografar a próxima mensagem, que ajudou os britânicos vencerem os italianos na Batalha do Cabo Matapan. Ou seja, essa mulher era embaçada mesmo. E ela também ajudou a quebrar uma outra máquina, a Enigma, que, utilizando a informação que ela forneceu, os britânicos foram capazes, né, de alimentar os alemães com falsas informações relacionadas ao dia D. Né? Então, tá aqui. Ela também quebrou outra máquina Enigma, dando aos britânicos capacidade de fornecer informação falsa aos alemães sobre a aterrissagem no dia D. Né? Então eles sugeriram que a invasão aliada que ocorreria naquele dia D, ela tomaria lugar num lugar chamado Pas de Calais, na França, né? Ao invés da Normandia, que é onde foi, também na França, onde ocorreu de fato, né, a aterrissagem no dia D e a invasão aliada. Então ela foi realmente essencial. E essas e outras histórias aí da Segunda Guerra são muito conhecidas, né? E de fato a própria máquina Enigma ela é também muito conhecida por ter cumprido um papel ali meio que fundamental tanto do lado dos alemães que a construíram quanto do lado dos aliados que quebraram a criptografia, avançaram muito a tecnologia para o setor de criptografia, também para a computação moderna, né? E eu acho que não poderia ficar de fora aqui desse capítulo sobre cifras históricas. Né? Essa foi a última.
delas e a gente vai avançar agora para o próximo capítulo, finalmente. Beleza?